Boa tarde, meus amados irmãos. Boa tarde a todos. A graça, a paz e as misericórdias do nosso grande e eterno Deus estejam com cada um dos irmãos nessa nova semana. Hoje, dia 22 de junho, estamos terminando, já chegando ao final deste mês de junho. E que bênção estarmos com saúde e juntos para recebermos de Deus mais esta semana. Esperamos contar com a sua presença, com a sua participação na nossa devocional durante a semana toda. Nós que ontem estivemos aqui no templo adorando ao Senhor, com a igreja reunida, que alegria poder reunir os irmãos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das restrições que são impostas, mas graças a Deus que pudemos estar ontem reunidos em 3 momentos, às 8, às 10 e às 18 horas, e esperamos que Deus tenha sido glorificado através de tudo aquilo que nós podemos apresentar ao Senhor. Não é aquilo que existe de melhor, mas deve ser o melhor que nós temos para entregar para o Senhor. Deus abençoe aos irmãos. Boa tarde, irmã Rosana. Irmã Socorro, Saldanha, sentimos falta dos irmãos aqui ontem, viu? Irmã Socorro, irmão Saldanha, irmã Isabela, irmã Emily e Joseph, sentimos saudade dos irmãos aqui ontem, fizeram falta, esperamos que os irmãos estejam bem, tá certo? Boa tarde, Melissa, boa tarde, irmã Ana Paula, também sentimos a falta dos irmãos dos Morrinhos, estivemos ontem aqui reunidos e no próximo domingo, nós manteremos os mesmos horários do domingo passado. Domingo que vem também teremos 3 cultos, às 8 horas, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E esperamos que vocês que não estiveram ontem conosco possam estar amanhã, possam estar domingo, para desfrutarmos dessa bênção maravilhosa que é servirmos ao Senhor. Boa tarde, irmã Andréia, irmão Eloy, sentimos falta dos irmãos também aqui ontem. Enfim, que Deus abençoe a todos, que a graça do nosso grande e eterno Salvador esteja com a sua família, com a sua vida, hoje e cada vez mais. É de fato uma grande alegria estarmos juntos para sermos alimentados com a palavra de Deus. Boa tarde, meu irmão Cris. Deus abençoe. Quarta-feira você vai estar aqui. Vamos ver, né? Só porque o Flamengo ganhou, você ficou se escondendo, né? O Flamengo ganhou e os vascaínos aí ficaram escondidos. Deus abençoe, irmão Cris. Um forte abraço. Se bem que tinha um aqui, gente finíssima. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, nós estamos juntos para mais essa devocional. Hoje meditaremos no Salmo 131, a pedido dos irmãos na sexta-feira. Hoje estaremos aqui meditando neste Salmo, mas antes nós queremos orar uns com os outros. Se você tem algum pedido de oração, coloque aí nos nossos comentários e vamos aproveitar também para convidar outras pessoas para estarem conosco nesta devocional. Você pode clicar aí neste aviãozinho e enviar para os seus amigos, convidando-os para participar da nossa devocional. Vamos incentivar uns aos outros ao amor, às boas obras, porque não existe nada melhor para nós do que servir ao Senhor. Obrigado aí pela lembrança, irmã Andréia. Quero parabenizar. Ontem foi aniversário do irmão Levi e hoje aniversário do nosso irmão Samuel, filho do irmão André, da irmã Francilene. Parabéns, irmão Samuel, que Deus abençoe a sua vida e lhe conceda crescer com saúde, forte, sempre servindo a Jesus com alegria e cada vez mais, tá certo? Forte abraço, irmão Samuel, Deus lhe abençoe sempre e você possa sempre andar nos caminhos do Senhor. Também boa tarde aos nossos irmãos de outras cidades, de outras igrejas que estão participando conosco. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria. Nossa devocional é aberta para
todos aqueles que desejam se unir para um momento de oração, de comunhão e de aprendizado da palavra do Senhor. Nós que acreditamos que a palavra de Deus é nosso alimento e que a oração é algo eficaz para trazer solução às nossas dificuldades, para que Deus nos abençoe. Então estamos reunidos e esperamos sempre ter você conosco aqui, meio-dia, de segunda a sexta-feira, tá bom? Mas chega de conversa, vamos orar e vamos, eu estou aqui lembrando aqui de alguma coisa da transmissão de ontem, mas não vou comentar não, porque nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar, não é verdade? Nem tudo que a gente pensa, a gente deve falar. Eu estava assistindo ontem a transmissão e deixa para lá, tá bom? Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe. Vamos orar. Boa tarde, irmã Maria Emília e todos os irmãos lá de Colônia, Vanessa, quem mais está de fora aí. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar. Orar uns pelos outros e logo em seguida, sem demora, vamos meditar no Salmo 131. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Senhor, nós queremos agradecer por este novo dia que o Senhor nos concede, por iniciarmos esta semana de trabalho. Esperamos, ó Deus, que o Senhor esteja sempre conosco, que a Tua mão, que a Tua graça sempre esteja sobre as nossas vidas, para nos abençoar, para nos fortalecer, guiar as nossas vidas a cada momento, para que sempre estejamos no centro da Tua maravilhosa vontade. Oramos pedindo a Tua bênção para todos os irmãos e amigos que se unem a nós neste momento de devocional, quando queremos orar, porque acreditamos que o Senhor ouve as nossas orações, responde cada uma delas conforme a Tua graça, a Tua perfeita vontade, e que o Senhor fale conosco, porque a Tua palavra é verdadeiro alimento. Ela ilumina a nossa alma, nos prepara para toda boa obra. Abençoa-nos a todos, que sejamos grandemente edificados, fortalecidos e agraciados pelo Teu poder. Sentimos, ó Deus, a Tua presença e que o Senhor encha os nossos corações com o Teu Espírito e a nossa vida com a Tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Vamos lá, Salmo 131. Salmo 131, aonde você estiver, abra a Bíblia e vamos juntos ler. Vamos ler juntos, é um salmo pequeno, só 3 versículos. O Salmo 131, um salmo escrito pelo rei Davi. Eu estava observando um pouco, meditando na vida de Davi, que homem grandemente usado por Deus foi Davi. Davi era um grande poeta, um grande salmista, um homem muito sábio na sua vida, no seu desenvolvimento, um homem de fé, um grande guerreiro, um homem espiritual. Que bênção! Glorificado seja o nome de Deus pela vida de servos que foram capacitados por Deus para servir ao Senhor. Que Deus também capacite grandemente as nossas vidas, para que com os dons e com aquilo que Deus colocar em nossas mãos, nós também possamos servir ao Senhor, de maneira que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E Davi escreveu o Salmo 131, este salmo que era utilizado nas romarias que o povo de Israel fazia, peregrinando até a adoração no templo. E vamos ler Salmo 131, dos versículos de 1 a 3, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos e amigos, e nos fale ao coração através da sua palavra que acabamos de ler neste momento. Se você tem acompanhado as nossas devocionais,
Você já deve ter observado que a pregação evangélica, que a pregação bíblica, ela está muito mais voltada para aquilo que nós devemos ser do que aquilo que nós devemos ter. Quando nós olhamos para o estilo de pregação de muitas igrejas nos nossos dias, nós nos admiramos, nós de fato ficamos escandalizados como as pessoas podem deturpar a palavra de Deus e usá-la como algo que atrai as pessoas, oferecendo as bênçãos, a cobiça que deseja ser satisfeita do coração do ser humano, e muitas pessoas pregam muito aquilo que você pode ter, aquilo que Deus quer que você tenha. E como Satanás oferecia riquezas e bens e glórias, muitas pessoas estão ainda tentando as outras pessoas, colocando estas riquezas, estes produtos, para tentar atraí-los para alguma coisa que certamente não é o Evangelho, porque certamente o Evangelho tem grandes e maravilhosas bênçãos para entregar a todos nós. Mas se você olhar a Bíblia com seriedade, você vai perceber que a mensagem da Bíblia para cada um dos servos do Senhor está muito mais inclinada e focada naquilo que Deus quer que nós sejamos, do que naquilo que Deus quer que nós tenhamos. Porque aquilo que Deus quer que nós tenhamos, Ele mesmo vai providenciar. Nós não temos que andar aí preocupados e ansiosos, como disse Jesus, perguntando o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, porque Deus a quem servimos, Ele sabe que nós necessitamos de cada uma destas coisas e Ele, do seu modo, no tempo certo, nos dará cada uma delas. Deus cuida das nossas vidas. Contudo, este abastecimento, dar as bênçãos, é trabalho de Deus. Não nos preocupemos, Deus sabe como agir e quando vai agir. Contudo, nós temos a responsabilidade de ser. Deus é quem vai nos dar aquilo que nós precisamos. O ter é responsabilidade de Deus. Do tempo e da forma dele, Ele nos dará. Mas o ser é responsabilidade do homem, do ser humano. E Deus, por isso, prega a sua palavra através dos profetas, dos salmistas, dos apóstolos, moldando-nos para que nós venhamos a ser o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. E vamos descobrir que quando formos aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós também teremos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Eu espero que tenha entendido o pensamento, mas a Bíblia quer moldar o nosso caráter, melhorar a nossa forma de ser. Ao invés de procurar ter alguma coisa, nós devemos nos focar em ser, em nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E quando lemos o Salmo 131, ele é um salmo que vai destacar 3 virtudes, 3 qualidades que todos nós devemos construir e desenvolver cada vez mais em nossas vidas. O Salmo 131 apresenta 3 grandes virtudes para serem cultivadas em nossas vidas, e rapidamente eu quero compartilhar com vocês estas virtudes, e espero que você já tenha estas virtudes. Se você já as tem, que você possa desenvolvê-las, aperfeiçoá-las e fazê-las crescer e cada vez se manifestar mais nas suas vidas. Se você ainda não as tem, busque-as, porque elas são necessárias para aqueles que almejam as melhores coisas desta vida. 3 virtudes recomendadas pela palavra de Deus no Salmo 131 para todos nós. A primeira delas é a humildade. Ser humilde é uma qualidade que Deus deseja encontrar em todos os seus servos.
E o Salmo 131, ele apresenta no seu início, logo na primeira frase, esta expressão que parte de um coração humilde. E aqueles que desejam adorar e servir a Deus precisam sempre estar genuflexos, humilhados perante a poderosa mão de Deus. Nunca se apresente ao Senhor com altivez de espírito, com arrogância, com prepotência. O salmista se apresenta diante do Senhor dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar. Todas as pessoas que querem se achegar a Deus precisam se esforçar e se condicionar, rogar a Deus para que quebrante e transforme o seu coração em um coração humilde e transforme o seu olhar em um olhar também voltado para a humildade. O salmista, no versículo 1, olha aí, Salmo 131, o versículo 1, ele começa expressando essa atitude humilde que todos nós devemos ter. Senhor, não é soberbo o meu olhar, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Todos que queremos nos aproximar de Deus, precisamos ser humildes. Sem humildade, você não vai alcançar absolutamente nada do Senhor. Em 1 Timóteo, melhor dizendo, na carta de Paulo a Tiago, na carta de Tiago, estou aqui com um bocado de coisa na cabeça, irmãos, na carta do apóstolo Tiago, agora sim, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça àqueles que são humildes. Humildade é a qualidade que Deus exige para aquelas pessoas que querem receber dele a sua graça. Todas as pessoas que querem alcançar a graça de Deus precisam antes compreender a necessidade de se tornar pessoas humildes. A Bíblia vai contar uma experiência que aconteceu com um homem, um comandante, um grande soldado chamado Naamã. Ele era um grande soldado, um grande herói de guerra, contudo Naamã era leproso, diz a Bíblia. E uma menina que estava na casa dele, levada escrava pelo seu povo, uma menina de Israel, vendo a situação do seu senhor, comentou com a esposa dizendo: olha, lá na minha terra, lá no meu povo, existe um profeta que se ele orar pelo seu marido, ele ficará curado. Aquela menina viu que lá dentro do povo de Israel havia um Deus que não existia naquela terra onde ela habitava. E o homem foi informado pela esposa desta esperança de cura que existia em Israel, mandou uma carta ao rei Acabe, mandando preparar o profeta, e o homem foi até o profeta Elias. Chegando lá, toda a cena foi tramada, toda a situação foi construída, e o que eu quero destacar na cura de Naamã é que antes de ser curado, Deus quis que aquele homem se humilhasse diante do Senhor. Naamã chegou como quem é uma grande autoridade, como quem é um homem rico, montado em um grande cavalo, cercado por uma grande comitiva, levando seus presentes, levando suas riquezas, como quem vai comprar a sua cura. Só que o profeta é um homem de Deus e ele sabe que a graça de Deus não é comprada com dinheiro, com arrogância, com posição. A graça de Deus é concedida àqueles que se humilham, não àqueles que chegam exaltados. É muito triste ver igrejas hoje que incentivam essa soberba, quando alguém pensa que vai receber uma bênção de Deus porque deu isso ou aquilo outro para a igreja, ela se torna uma posição de patrão e Deus na posição de empregado. A pessoa está dando e ela espera que porque ela pagou, de certa forma, Deus cumpra a sua responsabilidade de dar a ela aquilo que ela está esperando com aquela oferta, com aquela contribuição, e não é assim que as coisas acontecem. A oferta, o dízimo e tudo aquilo que nós entregamos para o Senhor não é para comprar a sua bênção, é simplesmente uma singela e mínima forma de reconhecer a riqueza
e o cuidado grandioso que Deus nos oferece através de sua misericórdia. Naamã chegou todo altivo, montado no seu cavalo, cheio de presentes, para tentar comprar o profeta olhou, nem deu as caras, nem saiu para fora, não fez elogios, não fez toda esse cerimonialismo que hoje, infelizmente, muitos religiosos fazem diante das autoridades e dos ricos que chegam até os seus templos. Naamã foi tratado, de certa forma, até com descaso pelo profeta. E propositalmente, ele estava muito arrogante e Deus havia falado ao coração do profeta que ele precisava ser mais humilde. O profeta nem sai, só manda um recado e diz, olha, vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã viu o seu orgulho ferido e disse que é isso, esta é a maneira de tratar, de receber a minha pessoa. Eu esperava que esse profeta fosse sair, levantar as mãos para o céu e orar, e vir lá do céu uma coisa assim, mais digna, mais destacada para me curar. Mas me mandar tomar banho no rio, porventura não há rios melhores no Egito, para que eu venha me lavar aqui neste rio Jordão? E Naamã voltava indignado, com orgulho ferido, ainda com o coração endurecido, até que, graças a Deus, um dos seus empregados disse para ele, Naamã, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, você faria? Sim, faria. Por que você não faz então o que ele pediu, que é tão simples? Vá se lavar. E Naamã se humilha, desce do pedestal, desce do cavalo, desce até o Jordão e mergulha 7 vezes. Por 7 vezes ele tem que se humilhar. Por 7 vezes ele tem que se ajoelhar. Por 7 vezes ele tem que se inclinar diante da palavra do profeta. Ele se humilha 7 vezes e é interessante porque o número 7, dentro do contexto do Antigo Testamento, ele tem um significado da plenitude, da perfeição. É como se Deus quisesse que aquele homem se humilhasse por completo, se humilhasse totalmente diante da palavra de Deus, e somente depois do 7º mergulho é que ele pôde ser curado. Porque Deus concede graça aos humildes. Você que deseja alcançar alguma coisa de Deus, talvez você precise aprender o significado do que é ser alguém mais humilde, alguém mais quebrantado. Talvez o seu coração precise ser trabalhado, porque há muita arrogância, muitas vezes, muita pretensão, muito orgulho. Na verdade, nós nos consideramos mais do que nós somos e nós precisamos nos colocar no nosso lugar. O que eu ia comentar ontem, a respeito do culto de ontem, que eu não quis falar, eu estava me vendo na filmagem. Rapaz, eu não sou bonito não, irmãos. Eu estava me olhando na filmagem, que acaba uma coisada. E fala estranho, e deixa para lá. Mas só a misericórdia de Deus, irmãos, só a misericórdia de Deus, porque não sabe falar, não tem altura, não tem aparência, não tem é a tristeza, a lástima, mas graças a Deus que aperfeiçoa a sua graça na nossa fraqueza e usa as coisas loucas, as coisas que não são, quem não tem, para coisar demais, irmão. Mas Deus usa os vasos de barro para glorificar o seu nome, as coisas que não são, para envergonhar as que são. Deus seja glorificado. Nós precisamos ser mais humildes, nos humilhar, como Naamã teve que 7 vezes completamente se prostrar diante da palavra do Senhor. Se você quer ser abençoado, se humilhe. Se você quer ser agraciado, se quebrante. Seja alguém de fato de um espírito humilde, porque Deus tem prazer em abençoar os humildes. E eu podia citar aqui uma série de exemplos, como Deus primeiro quer que a pessoa se humilhe, para depois Ele abençoar. Como diz a Bíblia, como diz as Escrituras Sagradas. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele, no seu devido tempo, vos exalte. A altivez de espírito precede a queda.
mas o espírito humilde, humilhado diante do Senhor, será exaltado pelo Senhor. Aprendamos esta grande e maravilhosa virtude de sermos humildes. Salmo 131 começa nos ensinando a humildade. Em segundo lugar, o Salmo 131 vai recomendar a segunda qualidade. São três, lembra? A segunda qualidade é contentamento. Contentamento. O Salmo nos ensina a sermos humildes e, em segundo lugar, nos ensina a ser contentes com aquilo que nós temos. Deixa eu perguntar, você é contente? Você está contente com tudo aquilo que Deus lhe dá? Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa satisfeita? Ou você é alguém assim frustrado, insatisfeito, que acha que a vida sua não presta, que sua casa é ruim, que sua família não é como você gostaria, que a vida não é boa para você? Você é daquelas pessoas que se maravilha com o que os outros têm, mas não valoriza aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Se assim é, que triste. Não seja assim. Não seja assim. Nós precisamos aprender a sermos pessoas contentes com aquilo que Deus me deu. A palavra do Senhor nos ensina a termos contentamento. O salmista diz ainda no versículo 1, observe aí, no versículo 1, a segunda parte ele diz, depois de falar de sua humildade, ele fala de seu contentamento, quando ele apresenta o seguinte: nem coisas maravilhosas demais para mim. Não ando à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista, ele é contente. Ele não é alguém ambicioso como aquelas pessoas que hoje são quase que a totalidade da nossa sociedade. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são incentivadas ao consumo, a procurar sempre mais daquilo que já tem. São verdadeiras sanguessugas. Diz o provérbio que a sanguessuga tem duas filhas. O nome da primeira é Dá e o nome da segunda, adivinha? É Dá também. A sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Como quem está sempre insatisfeito, como quem quer sempre mais. Ela nunca agradece, ela sempre precisa de mais, ela sempre deseja ter alguma coisa além daquilo que ela já possui. É como aquele homem da parábola que Jesus contou, que plantou um grande campo, colheu uma grande safra, e depois de colher a grande safra, ao invés de levantar as mãos para o céu, render gratidão ao Senhor, ao invés de entregar a sua oferta em reconhecimento, de separar o seu dízimo, de distribuir parte daquela grande colheita para abençoar os pobres, ao invés de celebrar a grande colheita, a parábola vai dizer que o homem, depois de colher uma grande colheita, ele planeja colher ainda mais. E ele diz, olha, eu vou derribar os meus celeiros porque já são pequenos, vou construir outros maiores porque eu preciso encher os outros celeiros, e quando eu tiver os novos celeiros cheios, aí sim eu vou poder dizer à minha alma, te aquieta, desfruta, porque agora você tem para muito tempo. Deixa eu dizer para você, se porventura ele não tivesse morrido como aconteceu na parábola naquela noite, quando ele tivesse construído os outros celeiros, se porventura ele tivesse enchido aqueles celeiros, ele não estaria satisfeito. Ele faria um novo plano, ele criaria uma nova meta, porque assim é a alma que não é contente, a alma que não se satisfaz com nada. Há pessoas assim, meus amados irmãos, que nunca se dão por satisfeitas, que ela recebe hoje, mas ela já perdeu a alegria pelo que ela tem hoje, ela já vê um defeito, já vê uma falta, ela já quer uma novidade, ela já quer algo melhor. Por exemplo, o mercado vive desse consumo, vive dessa cobiça, dessa ambição do coração do homem, que nunca se satisfaz com o que tem e sempre quer mais. Um exemplo simples, um celular como esse.
A pessoa compra um celular. Ela passa um tempo procurando, tá, eu quero esse celular. Quando ela compra o celular, ela olha, aí ela quer um outro depois. Daqui a uma semana, 2 semanas, ela já está olhando e o celular do outro é melhor. E lançou o celular novo. E ela vai agora perder a alegria por aquilo que já tem e já pensar em alguma coisa que ela possa ter mais à frente. Assim é quem anda a pé, quer ter uma bicicleta, depois que tem a bicicleta seria uma boa moto, depois que tem a moto seria bom um carro, depois que tem um carro seria bom um carro zero, depois que tem um carro zero seria bom um carro maior, um carro mais caro, e assim a alma insatisfeita nunca estará feliz com aquilo que tem. Nós precisamos aprender a sermos contentes com aquilo que Deus já nos deu. Nós já devemos ser felizes com aquilo que nós temos agora. Nós já devemos ser felizes com aquilo que Deus nos deu hoje. Não espere para ser feliz com aquilo que você ainda deseja ter. Deus já lhe deu muitas coisas maravilhosas que você deve desfrutar. Se você for lá no meu perfil do Facebook, eu coloquei lá um vídeo semana passada que eu achei extraordinário. Um irmão, não sei nem como é o nome dele, está pregando, e ele conta uma experiência grandemente assim inspirativa. Está lá no meu perfil do Facebook, vai lá. Mas ele conta lá uma cena de um homem que quer vender o seu sítio. E quando ele está indo, ele encontra com o poeta Olavo Bilac e pede ao poeta para redigir um anúncio. Ele diz, olha poeta, eu estou vendendo o meu sítio que o senhor conhece tão bem, o senhor poderia redigir um anúncio de venda? E o poeta então vai redigir um anúncio. E o poeta faz aquele anúncio com uma beleza tão grande, admirando e elogiando de tal forma aquela propriedade, que depois que ele lê o anúncio, ele desiste de vender a chácara, desiste de vender o sítio, porque ele percebeu a grande bênção que ele tinha e não estava dando o devido valor. Aprendamos a ser contentes com as coisas que Deus nos deu. É sua casa, é pequenininha, é humilde, é sua casa, que bênção. É melhor a sua casa, graças a Deus, é sua família, é sua vida, é seu corpo, é sua história, é sua realidade. Não queira viver a vida dos outros, se alegre com aquilo que você recebeu. Eu brinco assim, às vezes, falando da aparência, mas, meus irmãos, eu sou muito satisfeito. Eu sou muito satisfeito com o que Deus me deu, como Deus me fez. É desse jeito mesmo, cada um do seu jeito. Feio assim como eu sou, Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa, que toda hora diz que eu sou bonito, iludindo a minha pessoa, mas eu acredito, tá certo? Faço de conta que é, e vamos ser felizes, vamos desfrutar. Cada um deve ser contente da forma que Deus lhe fez e com aquilo que Deus lhe deu. A palavra contentamento não está incentivando você a ser uma pessoa sem perspectiva. Não é a mesma coisa que conformação, que acomodação. Você pode trabalhar, você deve procurar alguma coisa a mais para a sua vida, mas o contentamento, ele vai nos ensinar a já nos tornarmos agradecidos pelo que nós temos hoje, pelo que nós temos agora. Nós precisamos aprender com o salmista quando ele diz o seguinte: não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A Bíblia vai contar no livro de Gênesis que Deus viu a humanidade envolvida em um projeto grande demais para eles. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu e toda a humanidade, toda aquela civilização se mobilizou para edificar aquela torre chamada Torre de Babel. E o texto diz que eles começaram a construir. E o objetivo era fazer uma grande torre que alcançasse o céu, para que o nome deles, construtores, se tornasse célebre, se tornasse famoso. Eles queriam ser grandes, aparecer, ser os melhores da terra. Deus
frustrou aquele projeto, confundiu a língua deles e arruinaram-se. Nós não sabemos o nome de nenhum daqueles construtores. A Bíblia fez questão de eliminá-los no anonimato, porque não queremos ser jamais, não devemos ser jamais pessoas que têm esta vaidade, que têm esta ambição de ser além daquilo que Deus quer que você seja. Jesus disse que o valor da nossa vida não está na abundância dos bens que nós possuímos. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 21, você vai encontrar uma história curiosa sobre um dos homens mais perversos e terríveis que existem na Bíblia, chamado Acabe. Acabe era rei, casado com uma mulher pior do que ele, chamada Jezabel. Acabe era o rei de Israel, um homem que tinha todo o reino de Israel, muitos palácios, muita terra, muito ouro. O homem mais rico do reino era ele. Contudo, diz a Bíblia que Acabe começou a cobiçar uma vinha de um rapaz chamado Nabote. O homem só tinha uma vinha, uma plantaçãozinha de uva simples, era um plantadorzinho familiar, um agricultorzinho, tinha aquela casinha simplesinha, mas tão bem zelada. A Nabote era tão feliz com a sua vinha, que ele havia herdado dos seus pais, que ele havia herdado dos seus antepassados. Ele era um homem feliz lá dentro do seu sítiozinho, da sua vinha. E é interessante que Acabe, que tinha infinitamente mais riquezas materiais do que aquele homem, que só tinha aquela simples vinha, viu naquele homem uma alegria, uma satisfação, de forma que ele achou que a vinha daquele homem era melhor do que todas as terras que ele tinha. Então Acabe, insatisfeito, ingrato, descontente com o que tinha, ambicioso ao extremo, queria agora tomar a vinha do homem simples. Queria tomar aquela vinha e foi lá tentar comprar. O homem disse: não vendo não, de jeito nenhum. É a herança dos meus pais. Aqui eu nasci, aqui eu cresci. E aqui eu hei de morrer e deixar para os meus filhos. Aqui é o melhor lugar para mim. Eu sou muito satisfeito pela minha casinha, pela minha vinha, pelo meu sítiozinho. Não troco por dinheiro nenhum. Pode ficar com seus palácios, pode ficar com seus reinos. Eu não vou vender minha vinha, porque aquele homem era contente com aquilo que Deus lhe deu. Acabe não era contente e foi embora triste para casa. Como uma criança mimada, ele vai para casa e não quer comer, e fica triste, e faz drama. E a mulher dele, que era pior do que ele, chamada Jezabel, viu ele triste e disse: o que é que você tem? Ele disse: Nabote não quer me vender a vinha. Ela disse: você não é o rei desse reino? Você não é o rei daqui? Mata ele, planeja de alguma maneira, eu vou lhe dar a vinha dele. Jezabel disse: eu vou dar a vinha dele, vou tomar para você. E ela armou um plano maquiavélico para levantar uma mentira contra aquele homem, para que ele fosse apedrejado. E mataram o homem, irmãos. Veja a inveja o que é que faz. Acabe, dono do reino, milionário, dono de terras, de palácios, de muitas vinhas, mas ele queria a vinha daquele homem, porque ele viu lá naquela casa uma alegria, uma felicidade, algo tão bom que ele não encontrava na vida dele. E assim é quem não tem contentamento, assim é o ingrato. Ele pode viver na melhor casa, ter a maior fortuna, ter os melhores carros, e ele ainda vai ser infeliz. Porque quem torna a vida melhor é você saber reconhecer as bênçãos que Deus lhe deu como sendo as melhores. As melhores. Sua família é a melhor família que tem. Tem defeito, é a sua família. Sua casinha é a melhor casinha que você tem. Um dia eu fui pregar o evangelho num povoado aqui da nossa região e entrei na casa de uma mulher, uma casa de taipo. Bem cuidada, bem limpinha. Ela me ofereceu uma água, aquela águazinha fria do pote. Tomei a água, fiquei ali desfrutando daquele momento e perguntei: a senhora não tem vontade de morar na cidade, não? E ela disse: de jeito nenhum. Eu vou deixar aqui meu cantinho para ir morar na cidade. Eu gosto daqui. Pessoa contente com aquilo que Deus lhe deu.
Você pode trabalhar, você pode ter uma casa melhor, você pode ter bens acima daquilo que você tem hoje, mas não deixe para ter estas coisas para ser agradecido. Já agradeça pelo que Deus lhe deu hoje. Já seja feliz com o que você tem agora nas suas mãos. Pode não ser o melhor, pode não ser tudo, mas é seu. Deus lhe deu. Agradeça e seja feliz com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Não seja ingrato. O ingrato nunca vai estar satisfeito e sempre vai querer o que é dos outros. Para terminar, o Salmo 131 nos ensina a sermos pessoas de fé. 3 virtudes essenciais para enriquecer as nossas vidas e nos fazer desfrutar do melhor que Deus tem para a nossa existência, tanto aqui como na eternidade. Sermos humildes, sermos contentes e satisfeitos com o que Deus nos dá, nessa cobiça de querer ter acima dos outros, de querer ter sempre mais. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a afundar na ruína e na perdição. Olha a cobiça, olha o descontentamento, olha a ingratidão, olha a ambição que traz para o ser humano. Porque o amor ao dinheiro, diz a palavra do Senhor, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Com muitas dores. De vez em quando você vai escutar aquela expressão, eu era feliz e não sabia. Que ela nunca seja pronunciada por você. Que você já reconheça a felicidade que Deus colocou na sua vida hoje, sendo contente. E para terminar, terceira virtude, seja uma pessoa de fé. Humildade, contentamento e fé. Fé é bênção, fé é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é que Davi era tão humilde e tão satisfeito? Porque ele era um homem muito confiante do Senhor. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Ele não ficava desesperado, inquieto, insatisfeito. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, ensinando-nos assim, através deste salmo, a também confiarmos no Senhor, a também acreditarmos na providência, no cuidado de Deus para as nossas vidas. O único cuidado que você deve ter é de entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se você já entregou a sua vida para o Senhor, confie no Senhor, descanse em Deus. O versículo 2 do Salmo 131 diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para com o Senhor. Imagina a cena. Davi confia em Deus, ele dorme nos braços de Deus. Ele diz, olha, não tem uma criança que acabou de mamar, as mães que estão me ouvindo, quem já amamentou aí, a criança está chorando, está preocupada, está agitada, a mãe pega, coloca a criança para mamar, a criança mama, e depois que a criança mama, ela aquieta, não é assim? Ela fica calminha, até dorme às vezes. Davi diz, assim sou eu nas mãos de Deus. Eu não ando gritando, eu não ando reclamando, eu não ando desesperado, eu não ando murmurando da minha vida, não ando insatisfeito, pensando em me matar, achando que eu sou pior do que tudo, que eu sou mais infeliz do que todos. Não, eu não sou ingrato não. Eu sei que Deus cuida da minha vida. Deus tem me dado isso aqui, o que Deus me deu é maravilhoso. Eu vou agradecer a Deus pelo que Deus me deu. Você sabia que a nossa geração tem muito mais coisas do que os ricos tinham no passado? Nós temos muitas coisas, vamos aprender a ser contentes com o que nós temos.
e descansar nas mãos de Deus, que Ele cuide de nós. Davi diz, olha, eu sou como aquela criança que depois que a mãe deu de mamar, ela dorme sossegada nos braços da sua mãe, sem ansiedade, sem satisfação. Depois que mama, ela se acalma, dorme, sossega. Ela sabe que daqui a pouco vai ter novamente o peito da sua amada mãe para lhe amamentar. Existe um Deus que nos sustenta, que cuida das nossas vidas, que coloca-nos nos seus braços, que cuida de nós de forma tão maravilhosa, que diz a Bíblia que ainda que a mãe esqueça do filho que ela amamentou, Deus não se esquece do seu povo. Aprenda a confiar em Deus. Tenha fé em Deus, irmão. Tenha fé no Senhor. Quando vierem os problemas, quando vierem as necessidades, quando vierem os perigos, os mal-estar, as doenças e tudo aquilo que pode lhe assustar e quer roubar a sua paz e quer intimidar a sua vida, repreenda, use o escudo da fé, diz a Bíblia, com o qual nós podemos nos defender de todas as setas inflamadas do maligno. Defenda-se com a fé em Deus e confie no Senhor. Faça como o Salmo 31, como uma criança depois de mamar se aquieta nos braços da sua mãe, assim também eu e você, que já temos sido cuidados, alimentados por Deus, possamos descansar nas mãos do nosso grande e poderoso Deus. Em João capítulo 10, Jesus diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Quem está nas mãos de Deus está seguro, protegido. Ninguém pode lhe maltratar. Mal algum pode lhe atingir se você está nas mãos do Senhor. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, que Deus vai abençoar. A fé em Deus é a arma principal para vencermos este mundo. Jesus disse através do apóstolo João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus abençoe sua vida. Que este Salmo 131 acrescente a você e a mim, a todos nós, estas três virtudes, com as quais nós seremos mais felizes, com as quais nós seremos mais agradecidos, através das quais nós obteremos ainda mais do nosso Deus e da sua grande e maravilhosa graça. Sejamos humildes, mais contentes e mais crentes em Jesus, cada dia mais e mais, tá bom? Forte abraço em todos vocês, muito bom estarmos aqui juntos nessa devocional. Obrigado por vocês, muito obrigado pela atenção. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida e falado ao seu coração, bem como falou ao meu. E antes de encerrar, como nós já temos aqui a nossa dinâmica, sugestões para o Salmo de amanhã. Quem tem alguma sugestão, qual o Salmo de amanhã? Boa tarde, irmã Alessandra, é isso? Alexia, Deus abençoe, enfim, Alex da Silva, Deus te abençoe, irmão, forte abraço. Irmã Lara Cristina, irmão Cris, irmã Rossana, sugestões para o Salmo de amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 23, não é isso? Qual o Salmo que você gostaria que nós estivéssemos refletindo no dia de amanhã? Irmã Maria Emília está citando o Salmo 146, a Vanessa o Salmo 98, mais alguma sugestão? Eu acho que o 146 já foi pregado, deixa eu dar uma olhada aqui, mas vai colocando aí, vá participando, vamos aí ver qual salmo será o salmo mais pedido para o dia de amanhã. Salmo 83, 98, 146, deixa eu só confirmar aqui o 146, que eu tenho a impressão que este salmo já foi... Não, tudo está valendo, certo? Não foi o 146, não foi ainda não, pode ser qualquer um dos três, então vamos só ver o mais votado, 83... Tem 2 votos. Vamos lá, é isso? Ninguém quer mais participar, interagir. 83, tem 3 votos, está passando. Bora lá, é isso? 83? 83. Aí com a irmã Paola, boa tarde a todos, irmãos. Sentimos a falta de vocês, viu, irmã Paola,
Paula, irmã Pâmela, irmã Patrícia, faltou as irmãs também aqui no culto de ontem, tá certo? Vocês estão pedindo aí, agora todo mundo combinado, não é isso? É uma turma que tem uma comunhão boa. Deus abençoe a todos. Então, até amanhã, com a graça do Senhor, estaremos meditando no Salmo 83, se o Senhor nos der vida e saúde. E não esqueça, aproveitemos esse dia e todos os demais da nossa vida com humildade, com muita gratidão, contentes com o que Deus nos deu. Você vai almoçar agora? Já almoçou? Não reclame da comida não, coma contente. Coma com apetite, foi a comida que Deus lhe deu. Daqui a pouco você vai estar em algum lugar. Agradeça a Deus por tudo e tenha fé em Deus, porque com a fé nós vencemos. Em Cristo, pela fé no Senhor, nós somos em todas as coisas mais do que vencedores. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, um bom trabalho. Começamos a semana e amanhã, meio-dia, estaremos aqui, se o Senhor nos permitir. Um forte abraço em todos vocês e até amanhã, em nome de Jesus.